Pensando sobre Provérbios, dia 25 de dezembro, Provérbios capítulo 25. Que você tenha um feriado abençoado e que você receba Jesus Cristo no seu coração nesse dia de Natal. As pessoas estão correndo atrás de presentes nesse dia 25 de dezembro, estão, quem sabe, procurando algum lugar aberto porque não conseguiram comprar os presentes até a data da véspera. Mas muito mais do que presentes, o maior presente que a humanidade recebeu foi Jesus Cristo. Ele assumiu a forma de carne e morreu no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos, por meio dele, chegarmos até Deus. E se você ainda não recebeu a Jesus como teu Senhor e Salvador, faça uma breve oração e o receba na sua vida como teu Salvador e Senhor. Quando você diz, Jesus, eu te recebo como meu Salvador e Senhor, você está dizendo que reconhece que precisa de um Salvador e que depende da salvação de Cristo. E quando você diz que Ele é o seu Senhor, você entrega a sua vida absolutamente a Ele, no espírito, na alma e no corpo, para segui-lo e receber as orientações dele. Então faça essa oração: Senhor, eu entrego a minha vida 100% ao Senhor. 100% no espírito, 100% nas minhas emoções em relação à minha alma e 100% em relação ao meu corpo. E viva uma nova vida. Você vai passar por dificuldades para conseguir vencer a preguiça, a inveja, a cobiça, a procrastinação, o desejo de fornicação, de adultério, de prostituição, a pornografia, a bebedice, os amigos antigos, mas com a graça de Deus e com o dom do Espírito Santo, que é o presente que você recebe quando você confessa Jesus como Salvador e Senhor, você vencerá. Quem acompanha o canal sabe que todos os meses nós realizamos a leitura de Provérbios. Estamos em dezembro e estamos fazendo a leitura de Provérbios mais uma vez. E todos os dias nós lemos um capítulo de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos e no mês de dezembro nós temos 31 dias. Então podemos realizar a leitura de um capítulo por dia. E você pode ler Provérbios todos os meses. Nos meses que tem 30 dias você lê o capítulo 30 e o 31 no dia 30. No mês de fevereiro você lê até o capítulo 27 no dia 27 e no dia 28 você dedica um tempo maior e realiza a leitura dos capítulos 28, 29, 30 e 31 e completa a leitura em fevereiro também. Quem lê Provérbios todos os meses e faz anotações sobre o que aprendeu para aplicar na sua vida, durante 2 anos, começa a decidir de maneira mais sábia. E quem faz isso por 5 anos seguidos, prospera no espírito, na alma e no corpo. Então vamos aqui à leitura de Provérbios 25 e comece, você que não recebeu Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, receba-o fazendo essa oração. Basta você
fazer essa oração, você e Deus. Jesus, eu te recebo como meu Salvador e como meu Senhor, e eu peço que o meu nome esteja escrito no céu, no livro da vida, e que o Espírito Santo ilumine o meu caminho e me acompanhe até a eternidade. Faça essa oração e a partir disso comece a ler a Bíblia e deixe Cristo nascer em você. E você que está parado, deixou de participar e de fazer alguma coisa que realizava na sua comunidade, na sua igreja, no meio da sua família, retome aquilo que Deus colocou nas tuas mãos e realize aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Provérbios 25 diz: também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Ezequias foi um rei em Judá. Você pode ver um episódio da vida dele no livro do profeta Isaías, no capítulo 37. A Bíblia diz que esse rei ficou muito doente e essa doença iria matá-lo. Então Deus disse ao profeta Isaías: vai até o palácio e informa ao rei que ele conserte a sua vida, porque ele certamente morrerá. E o profeta Isaías chega ao palácio e entrega o recado para o rei Ezequias e se vai. Quando Isaías sai, antes que Isaías pudesse chegar na porta da saída do palácio, o rei Ezequias, quando recebeu aquela mensagem, colocou o seu rosto voltado para a parede e começou a chorar e dizer: Deus, lembra-te que eu já segui ao Senhor com sinceridade. E antes que o profeta Isaías saísse, Deus disse: volta, porque ele se humilhou, e diga a ele que darei a ele mais 15 anos de vida. Esse rei Ezequias nos deixa uma história, uma lição. Se você está passando por uma situação difícil e se você clamar ao Senhor, pedindo uma resposta, Ele pode mudar completamente o destino. Você pode fazer esse gesto, fazer uma oração voltado para a parede, não por causa da parede, não por causa de algum ritual. Jesus disse para a mulher samaritana, quando estava conversando com uma mulher que era de Samaria, que estava num poço. Você pode ver essa história depois, lendo João capítulo 4. Ele estava conversando com aquela mulher e aquela mulher perguntou: como nós devemos adorar a Deus? E Jesus explicou: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito, ou seja, que no seu espírito, dentro de si, naquilo que pensam, que sentem, estejam totalmente voltados para Deus e em verdade. Verdade significa o que fazem. Não adianta você ter o espírito que diz: o meu espírito agrada a Deus, e as suas práticas serem de prostituição, corrupção e mentira. Isso não é a verdade. Se você ama a Deus em espírito, você vai refletir nas ações, palavras e atitudes que realmente Deus está em você. Então Jesus disse para ela: os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Porque não adianta a pessoa do lado de fora praticar boas obras e dentro do coração ter pensamentos de inveja, mágoa, falta de perdão, ódio, rancor. E aí nós temos o oposto. As pessoas que adoram a Deus com práticas que trazem uma aparência
de que a pessoa realmente ama a Deus, mas dentro do coração a pessoa carrega muitas mágoas. Então, se volte para Deus, adorando a Ele em espírito e em verdade, mas você pode usar esse modelo do rei Ezequias, colocar o seu rosto na parede como um gesto de humilhação e dizer: Deus, assim como o rei Ezequias fez, eu estou colocando o meu rosto para a parede porque eu quero demonstrar um gesto de humilhação, pedindo que o Senhor reverta esse quadro e essa situação. Esse rei Ezequias, ele, se você já leu a Bíblia, você sabe que o povo de Israel passou por um período em que muitas coisas que foram escritas pelos reis ficavam perdidas. Então, quando chegava um novo rei, o novo rei recebia o poder e recebia todos os documentos do rei anterior. É como acontece no Brasil. Quando um presidente sai e entra um novo presidente, esse novo presidente senta naquele palácio da Alvorada, senta naquele gabinete e começa a ter acesso a todos os documentos da presidência. Então, ele pode descobrir documentos que o presidente anterior deixou escritos e que ficaram ali. Então, esse texto de Provérbios 25 e os outros capítulos que vêm na sequência foram capítulos que os homens de Ezequias, ou seja, todo presidente da República tem os seus assessores, os seus ministros. E esses ministros, esses assessores, começam a estudar os documentos que foram deixados para poderem dar informações a respeito desses documentos para o presidente. Então, quando o texto fala aqui, também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá, ele está nos dizendo que os assessores, os ministros do rei Ezequias, eles foram olhando os documentos dos reis anteriores e eles encontraram esses textos que foram escritos pelo rei Salomão. Então, esses homens, esses assessores, começaram a dizer a ele: Olha, ó rei Ezequias, encontramos aqui mais esses documentos que foram escritos na época do rei Salomão, que foram escritos pelo rei Salomão. E o rei Ezequias, então, por meio deles, disse para eles: copiem esses textos e entreguem para os sacerdotes. Então, os sacerdotes leram esses textos e foram reunindo todos eles e formaram o livro de Provérbios. Então, o livro de Provérbios, do capítulo 1 ao capítulo 29, traz os registros de sabedoria que foram deixados pelo rei Salomão. O capítulo 30 traz as palavras de Agur e o capítulo 31 traz as palavras do rei Lemuel. E com a reunião desses capítulos e desses provérbios de Salomão, do 1 ao 29, de Agur no capítulo 30 e do rei Lemuel no capítulo 31, formou-se o livro de Provérbios. Então vamos ler aqui quais são os outros provérbios. Versículo 2: A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Deus, ele encobre muitas coisas na terra para que o homem descubra e veja a glória dele. A glória de Deus é esconder a lei da gravidade. A glória dos homens, dos reis, é investigar e descobrir que existe uma força do centro da Terra que atrai todas as coisas para o centro da Terra e que gera a gravidade. A glória dos reis é descobrir que quando você vai na Lua,
essa força que puxa para o centro não existe. Então as pessoas flutuam na Lua. A glória de Deus é encobrir que, se você colocar elementos certos debaixo de uma fonte de água, você consegue produzir energia elétrica. Você consegue produzir luz, calor, fogo, forno elétrico, micro-ondas elétrico. E a glória dos reis é descobrir como fazer para conseguir transformar a energia hidráulica da água em energia elétrica. A glória de Deus é colocar energia na luz do sol. E a glória dos reis na terra é descobrir como desenvolver placas que podem captar a luz do sol e converter a luz solar em energia. A glória de Deus é encobrir que você pode misturar os elementos da natureza e existem todos os sais minerais e vitaminas espalhados em cada uma das plantas. E a glória dos reis é descobrir como fazer o balanceamento de cada um dos alimentos que existem na natureza para que exista plenitude de saúde. Então Deus, ele tem uma glória que revela que ele é digno de honra, de louvor, de respeito, de consideração, que coloca ele como Rei dos Reis, como Senhor que tem toda a majestade. E a glória dele, ele manifesta deixando segredos e mistérios na natureza. A glória dos reis, reis aqui, significa as pessoas que recebem honra. A glória daqueles que recebem a honra é tudo investigar. Por quê? Quando os homens investigam e descobrem os segredos, eles revelam para os outros homens, investigando e explicando tudo. E quando eles explicam como as coisas funcionam, eles recebem glória e são considerados como reis, dizendo: esse aí é o rei da internet. Foi ele que descobriu tudo a respeito da internet. Esse aí é o Deus do Google. Ele descobriu como criar um mecanismo de pesquisa que permite que as pessoas conheçam sobre tudo que existe de conhecimento e de informações que estão espalhadas no mundo. Então, Deus revela sua glória encobrindo o negócio. E os homens na terra são considerados reis, são considerados como pessoas de respeito e alcançam a sua glória investigando. Por isso que a glória dos reis é tudo investigar. Eles estão o tempo todo investigando, descobrindo coisas e colocando os seus nomes nas descobertas. Quando Thomas Edison descobriu o filamento que suporta a energia para a lâmpada, ele escreveu o nome dele, recebeu glória. A glória foi Thomas Edison que descobriu a lâmpada. Quando Alexander Graham Bell descobriu como usar equipamentos para telefonia, ele recebeu a glória. Disseram, foi ele que descobriu o telefone. Quando Santos Dumont descobriu os princípios da aviação, como colocar um equipamento no ar, ele recebeu a glória. Colocou o nome dele na história como aquele que descobriu a aviação. Então a glória de Deus é encobrir o negócio. A glória dos reis é tudo investigar. A glória que recebemos na terra é investigar, estudar, ter curiosidade, querer descobrir coisas novas. E nós que devemos
para termos glória. Buscar em primeiro lugar a Deus. Investigue a palavra para reconhecer a glória de Deus na sua vida. Da mesma forma como Deus encobre mistérios na natureza, Ele encobre mistérios na sua palavra. Ao ler a palavra e ao meditar nela, você descobre quem é Deus. Você descobre como Ele quer que nós o adoremos. Você reconhece Ele nos seus caminhos e você recebe a Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Lendo a palavra, você descobre, nós temos lido Provérbios, que você deve cuidar da inveja, da cobiça, do desejo, da fornicação e do adultério, da prostituição e de outras práticas que pervertem o seu caminho. Lendo Provérbios, por exemplo, no capítulo 23, nós aprendemos que não devemos comer em excesso e que não devemos nos entregar às bebedices. Então aprendemos a respeito de como cuidar do nosso corpo físico. Todo o texto bíblico, quando é meditado, ensina e mostra como adorar a Deus em espírito, na alma e no corpo. Versículo 3. Para a altura dos céus e para a profundeza da terra, e para o coração dos reis não há investigação alguma. Existem coisas na vida que você nunca vai descobrir. Existem coisas que, por mais que você investigue, só Deus sabe, e isso serve para revelar a nós o quanto nós somos fracos, humildes e pequenos. Nesse grande mundo, só Deus é verdadeiramente poderoso. Por mais que você tenha poder, você não pode vasculhar a altura dos céus, nem a profundidade da terra, e nem saber o que se passa no coração das pessoas à sua volta. Para essas coisas, não há como se estudar. Aceite que você é limitado, que você é limitado e que tem coisas que não estão no seu controle. Você não pode decidir o que está no coração. O que está no coração da pessoa próxima a você. Versículo 4. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tire aquilo que não presta daquilo que é valioso, e você vai encontrar vaso para o fundidor. Esse versículo significa: tire o que não presta da sua vida, e você poderá ser vaso na mão de Deus. Tire daquilo que é valioso do meio da sua família, e você terá uma família feliz. Tire aquilo que não presta, a contenda, a ira, a mágoa, a falta de perdão do seu coração e ensine as pessoas da sua família a arrancarem isso do coração. E sairá uma família abençoada e com harmonia e comunhão. Esse versículo nos ensina que todo o bem que nós desejamos depende das nossas atitudes. Quando o texto fala tira da prata as escórias, ele está dando uma ordem. Você precisa tirar as escórias para que a prata fique limpa e você possa ter vaso para sair para o fundidor. Então, para que você receba tesouros, você precisa tirar as escórias da preguiça, da procrastinação. Para que você tenha um coração tranquilo, você tem que arrancar a escória da inveja, da cobiça em relação ao que o próximo tem e cuidar da sua própria vida. Para que você tenha um bom relacionamento com Deus, você precisa arrancar a escória da preguiça de orar, da preguiça de despertar mais cedo para investigar as Escrituras e conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Para que você receba a prata, que é uma empresa que prospera, novas fontes de renda, para que você tenha multiplicação e abundância.
Você precisa tirar a escória da ignorância e despertar a sua curiosidade para investigar novos negócios, conhecer novos amigos que têm bons resultados, para que você possa ter esses resultados recebendo conselhos de pessoas que sabem o que estão dizendo. Versículo 5: Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Considere que você é o rei da sua vida. Tire os amigos que fazem coisas erradas do seu caminho. E a sua vida, que é o seu trono, se firmará na justiça. Quando você arranca para fora da sua vida os amigos que são ímpios, que fazem as coisas erradas, você vai firmar a sua casa, o seu trono na justiça. Você que está casado não tem mais tempo para andar com aquele amigo do passado que te chama para a balada, para a festa, para a prostituição, para a fornicação. Você que está casada não tem mais tempo para sair com as velhas amigas. Agora é um tempo de procurar novos amigos, novas amigas, para que você siga na presença de Deus. Versículo 6. Então, o 4 e o 5 falam que nós precisamos tirar o que não presta da nossa vida, tirar os amigos ruins do passado da nossa vida. Verso 6 fala que nós temos que ter ação, atitude, se queremos ter mudança na nossa vida. E nesse fim de ano você só vai ver mudança na sua vida se você realmente tirar o que não presta e que tem que sair da sua vida. Aproveite esses últimos dias desse ano já para começar o novo ano com uma nova lista de amigos e com uma nova lista de atitudes e ações baseadas nas Escrituras. 6. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes. 7. Porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a quem já os teus olhos viram. Seja humilde quando você chegar em uma festa de casamento, de aniversário. Não chegue lá querendo sentar na mesa entre os principais convidados. Você não sabe se de repente aquela pessoa que é o dono da festa, a dona da festa, não vai receber alguém que é mais íntimo, que é mais chegado e de repente vai dizer a você: senta ali, porque chegou aqui essa pessoa e esse lugar está reservado para ela. Quando você chegar em um lugar, seja sábio, seja humilde. Verso 8. Não te apresses a litigar para depois ao fim não saberes o que hás de fazer, podendo te confundir o teu próximo. 9. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não descubras o segredo de outro. 10. Para que não te desonre o que o ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Esses 3 versículos falam: não tenha pressa em entrar com processo judicial. No Brasil, nós estamos com um problema sério. Tudo é levado para a justiça, até problemas entre irmãos, que deveriam ser resolvidos entre si, conversando entre si. Paulo fala a respeito disso em 1 Coríntios, no capítulo 5, ele fala assim: tenho ouvido a respeito de vós, que vocês não conseguem resolver os vossos problemas, a ponto de haver quem entre com processos na justiça contra o seu próprio irmão. Vocês não têm homens sábios entre vocês que possam resolver essas situações? Vocês não têm pastores que possam dar orientação, ao invés de envergonharem o nome de Cristo, mostrando que vocês brigam entre si? Paulo fala sobre isso
Então, esses versículos 8, 9 e 10 estão nos dando um ensinamento. Você não pode resolver o problema com seu marido e com a sua esposa dentro da sua casa? Quantos processos de separação e divórcio, e muitos desses processos são entre cristãos, homens e mulheres que frequentam igrejas e que leem a Bíblia e que dizem que são convertidos pelo Espírito Santo, mas que depois, para resolver uma separação ou divórcio, vão para a justiça. Outros vão para a justiça para resolver problemas de pensão e problemas de guarda de filhos. Você é pai, você é mãe, isso não deveria ser motivo de discussão. Não deveria existir nenhuma dúvida a respeito do cuidado e da responsabilidade que tanto o pai quanto a mãe têm de cuidar do seu filho. E não deveria ter nenhuma mãe querendo gerar dificuldade do pai poder ver o seu filho. Mas nós vemos isso no meio do povo de Deus. Pessoas que se apressam a entrar em litígios. E Deus está dizendo: pleiteia a sua causa com o teu próximo, resolve com ele, resolve com ela. E fala: não descubra o segredo dos outros, para que não te desonre quem te ouvir. Quando você escuta alguém falando mal a respeito de outra pessoa, você olha para essa pessoa e já vê. Logo, logo, essa pessoa vai falar mal de mim. Está falando do outro para mim. Mas amanhã é o meu nome que vai estar na boca dessa pessoa, falando de mim para outra pessoa. Então, esses versículos aqui, o 9 e o 10, falam: não faça isso. Não descubra o segredo de ninguém para outra pessoa, para que essa pessoa que está te escutando não desonre você e considere que você é um fofoqueiro e uma pessoa que não merece ouvir segredo de ninguém, porque a infâmia, ou seja, a vergonha, vai ficar com você. Versículo 11: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Versículo 12: como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Versículo 13: como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque alegra a alma dos seus senhores. O versículo 11 fala que é muito bom você dizer a palavra correta na hora certa para a pessoa certa. Quando você é muito bom, é como maçã de ouro servida em salva de prata, ou seja, é muito valioso quando você recebe a palavra certa, o conselho certo no tempo certo. Então o versículo 11 está dizendo: seja sábio, treine a sua vida para que você seja essa pessoa que traz a palavra certa no tempo certo para a pessoa correta, para que você possa ajudar as pessoas. Porque você vai estar ajudando as pessoas. Versículo 12: como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Quando uma pessoa usa pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, ela está se enfeitando com pedras que são muito valiosas. Então, ele está usando essa metáfora, essa comparação, para dizer que da mesma forma que uma pessoa usa elementos preciosos como ouro e pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é quando uma pessoa que é sábia corrige um ouvido ouvinte. Ou seja, se o sábio corrige um ouvido que não quer ouvir, isso não é de valor. Agora, se você tem o sábio para repreender e um ouvido que está atento para aprender, aí você tem a excelência, você tem uma situação valiosa. O sábio tem conhecimento para ensinar e a pessoa que está ouvindo está aprendendo. E é isso que é valioso. Versículo 13: como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque alegra a alma dos seus senhores. Esse texto fala a respeito de frieza de neve no tempo da cega. No tempo da colheita é um tempo de seca. Se vem um frio e um vento que bate no tempo da colheita, aquilo traz alívio.
Então o versículo 13 está dizendo que o mensageiro fiel, quando uma pessoa chama alguém para entregar um recado e essa pessoa é um mensageiro fiel, e entrega o recado exatamente como foi chamado para entregar, essa pessoa fica feliz, essa pessoa que contratou o mensageiro, porque ele percebe que contratou uma pessoa boa, que realmente faz aquilo que foi mandado. Então, essa pessoa ganha tranquilidade. Então, ele está fazendo uma comparação. Assim como no tempo da colheita, quando vem um frio de neve, que traz alívio e conforto para quem está ali na colheita, na cega, trabalhando ali na colheita, assim também a pessoa que recebe um mensageiro fiel fica tranquila, fica sossegada, recebe alívio da, da sua situação. Em outras palavras, o versículo 13 está dizendo o seguinte: quando você contrata uma pessoa que é muito boa para fazer o que você precisa, você fica tranquilo, você fica realmente feliz e fica muito bem, sabendo, graças a Deus, eu contratei uma pessoa certa, que faz aquilo que tem que ser feito e que tem eficiência no resultado. É isso que o versículo 13 está dizendo. Versículo 14: como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Nuvens e ventos que não trazem chuva são coisas inúteis. Então, o homem que se gaba falsamente de ter dinheiro quando não tem, de dizer que tem um curso quando não tem, de dizer que tem alguma coisa que não tem, é como nuvem e vento que não traz chuva. Não serve de nada. O versículo 14 está dizendo: não fique contando vantagens de coisas que você realmente não tem. Tem muitas pessoas que compram carros caros e casas caras para ostentar, quando na verdade não tem aquele dinheiro. Não ostente. Você não precisa da aprovação de ninguém. Você precisa apenas cuidar da sua própria vida. Versículo 15: pela longanimidade se persuade o príncipe. Longanimidade significa paciência, é longo ânimo. Pelo longo ânimo você convence o príncipe. E a língua branda quebranta os ossos. Então, com paciência você consegue muitas coisas. Com paciência. Falando com paciência. 16. Achaste mel, come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Versículo 16 fala: achou uma boa comida, não coma demais, não seja guloso. Você vai vomitar o quanto que você comeu. Coma de maneira moderada, seja equilibrado em relação à sua alimentação. Versículo 17: retira o pé da casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Não viva na casa do seu vizinho. Cuide da sua vida. Deixe o seu vizinho seguir a vida dele. Fale apenas o que é necessário. Não fique como uma pessoa fofoqueira que não tira o pé da casa do vizinho. Você vai acabar sendo uma importunação, alguém que incomoda, que fica lá tempo demais. Tenha essa percepção de que você tem a sua casa para cuidar. 18. Martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Quem levanta falso testemunho contra o próximo é isso mesmo. É como se fosse um martelo contra o próximo, é como se fosse uma espada para ferir o próximo. É como uma flecha aguda que fere o próximo. 19. Como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Nada pior do que confiar numa pessoa que é infiel e desleal. É exatamente isso, como se fosse um dente quebrado, como se fosse um pé deslocado, que não serve para nada. Versículo 20. O que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio e como vinagre sobre salitre. Do que adianta você ficar jogando vinagre no salitre? Se você tira a roupa num dia de frio, você vai tremer de frio.
Se você canta para uma pessoa que está aflita, você pode agravar a situação de aflição dela, ao ela ver que você está tão feliz e ela está tão mal. O versículo 20 está falando para que você entenda, se uma pessoa está mal, ela precisa da sua compreensão e da sua ajuda. Tem aquelas pessoas que dizem: você está mal, precisamos de festas, precisamos de balada. Não vá nessas baladas e festas quando você estiver triste. Procure Deus. Procure pessoas que possam ajudar você a sair dessa situação e que saibam te escutar e saibam te ajudar a sair dessa situação. E se você conhece alguém que está precisando de ajuda, ofereça os seus ouvidos para ouvir a pessoa. Pergunte para a pessoa: há alguma coisa que você queira que eu possa fazer por você? Porque daí a pessoa vai poder dizer aquilo que ela precisa naquele momento, para que você possa ajudá-la. E preste atenção no que a pessoa falou para você. Se ela falou para você: eu não quero festa agora, entenda, a pessoa está num momento em que ela precisa descansar. Estamos no dia 25 de dezembro e talvez você chamou algum parente, algum familiar para participar da ceia do Natal. Daqui a alguns dias vai acontecer a virada do ano e talvez você convidou alguém e a pessoa falou: esse ano eu não posso. Entenda que às vezes a pessoa não está em uma boa condição, em um bom momento. O ano pode ter sido maravilhoso para você, mas pode não ter sido tão bom para outra pessoa que você está convidando para participar da sua mesa. Então entenda as razões das outras pessoas. E se você foi a pessoa que passou um ano difícil, não tenha o compromisso de ir. Ah, eu tenho que estar ali. Você pode ser sincero e dizer: eu não estou muito bem. Eu preciso de um tempo. Veja o que é melhor para você, mas não force situações. 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. 22. Porque assim brasas lhe amontoará sobre a cabeça e o Senhor te pagará. Perdoe os seus inimigos. Estamos num tempo de fim de ano. É um tempo de pensar a respeito de quem fez mal a você. E é um tempo de perdoar. E é um tempo de até mesmo estender a mão para ajudar aqueles que te fizeram mal, para dizer a eles que você perdoou. Perdoar é sobre você mesmo, não é sobre o próximo. É sobre você se elevar espiritualmente, é sobre você ter o seu coração limpo e tranquilo, é sobre você mesmo não ter problemas de saúde, de estômago, de preocupações, até de infarto. Tem pessoas que morrem porque foram ofendidas e não conseguiram perdoar. O perdão é sobre você. E o perdão é sempre para pessoas próximas. Você só ficou magoado e machucado, machucada porque essa pessoa era uma pessoa que você considerava demais. Ninguém fica magoado e machucado quando um estranho te xinga. Ele é só um estranho, você nunca mais vai ver aquela pessoa. Mas nós ficamos machucados e feridos quando aquelas pessoas que nós contamos são as pessoas que erram conosco. É por isso que o perdão sempre está relacionado a alguém da família, a algum amigo, a algum colega que você confiou muitos segredos e que de repente traiu. Falou aquilo que você confiou. Por isso que o perdão é para as pessoas próximas. E você deve dar esse perdão. Versículo: dar o perdão não significa que você deve continuar a contar os seus segredos para essa pessoa, que você deve manter essa pessoa no seu círculo mais íntimo de amigos. Dar o perdão significa que você disse para você mesmo: tudo bem, você errou e errar é humano. Mas existe uma diferença entre perdão e confiança. Você perdoa a pessoa,
Você vai ter na sua lembrança, ela fez isso para mim, mas você não vai mais confiar naquela pessoa. Se você contou muitos segredos para aquela pessoa e aquela pessoa revelou de maneira pública para um monte de pessoas, você perdoa ela, fala, está perdoado, tudo bem. Mas você vai continuar a confiar nessa pessoa? Vai continuar contando mais coisas para essa pessoa? A confiança vai depender da pessoa conquistar novamente. Depois que a pessoa provar que realmente melhorou e mudou, você pode contar para ela novos segredos no futuro. Mas essa pessoa vai ter que provar primeiro que realmente mudou. Deus faz isso conosco. Ele nos abençoa, nos abençoa e nos abençoa. Quando nós desviamos do caminho, ele nos disciplina e nos corrige. Quem segue a Deus sabe que é assim. Quando você volta e se arrepende e pede perdão, você recebe o perdão na hora, imediatamente. Mas as consequências do pecado ficam. Aquele que se envolveu em adultério e gerou um filho fora do casamento, vai ficar cuidando daquele filho até o final da sua vida. Aquele que corrompeu e enganou alguém, desviou dinheiro, quando pede perdão a Deus, recebe o perdão na hora. Mas precisa devolver o dinheiro que roubou das pessoas. Quando Zaqueu teve um encontro com Jesus, Zaqueu era um publicano. Publicanos eram cobradores de impostos. E as pessoas no tempo de Jesus que eram publicanos, muitas vezes, por terem poder para cobrar os impostos, cobravam além do que era justo, para que pudessem corromper uma parte em seu próprio benefício. E Zaqueu, quando ele um certo dia teve vontade de conhecer Jesus. Como ele era baixinho, ele subiu em uma árvore para poder ver Jesus. Quando Jesus passou por baixo daquela árvore, Jesus disse: desce, Zaqueu, porque hoje convém repousar na sua casa. A intenção que Zaqueu teve de encontrar Jesus fez com que Jesus dissesse para ele: hoje que você está interessado a meu respeito, convém que eu vá na sua casa. Eu vou na sua casa porque você quer conhecer a meu respeito. E quando Jesus foi na casa de Zaqueu, Zaqueu disse para Jesus: eu aceito ao Senhor, e se eu defraudei alguém, eu pagarei 4 vezes. Então Zaqueu mostrou que se arrependeu verdadeiramente. Ele disse: se eu enganei alguém, eu vou devolver 4 vezes. Eu vou devolver 4 vezes. Versículo 23. O vento norte. Então aqui o versículo 21 e 22, para fechar a ideia dos inimigos. Se o teu inimigo faz o mal, você precisa perdoar. Mas eu falei da história do Zaqueu, porque o Zaqueu mostrou que ele mudou. E a mudança que ele mostrou na vida dele é o que permite que Deus tenha confiança nele. Assim também nós aquele que trai, nos engana, nos trapaceia, ele merece o perdão imediato. Mas a confiança depende dele mostrar arrependimento e mudança, como Zaqueu mostrou. Mas Zaqueu mostrou que ele realmente mudou de vida quando ele teve encontro com Jesus. E os seus inimigos, os que te fizeram alguma coisa de mal, só vão merecer ter a sua confiança novamente se mostrarem que se arrependeram depois. Você não vai dar a confiança assim, de mão beijada para a pessoa. Ah, está perdoado e eu vou continuar falando tudo a respeito da minha vida para essa pessoa. Não é assim. É nesse sentido, o perdão é imediato, mas a confiança precisa ser reconquistada. Versículo 23. E você tem que dar esse tempo para avaliar se realmente a pessoa se arrependeu e mudou. Versículo 23. O vento norte afugenta a chuva,
e a língua fingida a face irada. O povo, o rei Salomão, no território que ele vivia, quando o vento norte batia, as nuvens iam para outro lado. Então, o rei Salomão pega uma situação que todo mundo sabia. Ah, quando o vento bate aqui na região do norte, a chuva não vem. Então, o rei Salomão usou essa situação da natureza para dizer que às vezes uma pessoa vai ficar irada, vai ficar chateada se você falar a verdade para ela. Então ele está dizendo, da mesma forma que o vento norte afugenta a chuva, uma língua fingida, né, uma língua que agrada a outra pessoa, tira a face irada. Então, esse versículo 23 não está recomendando, não está orientando a ser fingido. Esse versículo 23 está apenas afirmando uma verdade. Se uma pessoa faz coisa errada e você corrige ela, ela vai ficar com o rosto de quem está irado, porque não aceita correção. Mas se você usar a língua fingida, o fingimento, como por exemplo, está tudo bem, não tem problema não. Você pode voltar amanhã. Você derrubou tudo aqui, mas amanhã você pode voltar aqui, está tudo bem. A língua fingida vai tirar a face irada. Agora, a pergunta que fica meditando no versículo 23 é: vale a pena você usar a língua fingida só para agradar a outra pessoa? Até quando você vai ficar sendo um fingido? Até quando você vai ficar sendo uma fingida com o seu marido? E não vai falar para ele que ele tem que resolver alguns problemas e você vai ficar sobrecarregada, carregando dores dentro desse casamento. Até quando você que é marido tem situações da sua esposa que você não tem falado, você precisa falar. E esse versículo 23, na meditação nele, nós devemos estar atentos para os dois lados. Não sermos fingidos e estarmos atentos para ouvir o que o outro tem para falar, para melhorar e mudar de vida, ao invés de ficar com a face irada. O versículo 23 orienta a termos disposição para a mudança. 24. Tanto que o versículo 24, que vem na sequência, fala: melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Ou seja, é melhor você morar num canto emprestado do vizinho do que morar com uma mulher rixosa numa casa ampla. Quando fala aqui da mulher, não é só mulher, do que morar com o marido, que é contendeiro, que é rixoso numa casa ampla. É tanto o homem quanto a mulher dentro do relacionamento. É horrível você morar com uma pessoa que vive criando contenda e confusão. Então, os versículos 23 e 24 nos orientam. Fale o que tem que ser falado. Não use língua fingida. Você pode afastar a face irada, mas você vai ficar sobrecarregado. Você vai ficar sobrecarregada porque você não está falando o que precisa ser dito. E o versículo 24 é melhor morar num canto de umas águas furtadas, ou seja, de um lugar emprestado, do que viver com uma pessoa que é rixosa, do que viver com uma pessoa que é teimosa, do que viver com uma pessoa que não aceita correção. Versículo 25: como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. Como é bom receber notícias de longe, que são notícias boas. Traz alívio. Versículo 26. É isso que o versículo 25 está dizendo. Então, o que o versículo 25 nos ensina é que se você recebeu bênçãos nesse ano, você deve escrever uma carta, ou mandar um WhatsApp, ou uma mensagem para o seu parente contando, para que eles fiquem felizes por você, para que eles fiquem tranquilos. Às vezes, os filhos esquecem de mandar mensagem para os pais, aqueles que estão morando em outras cidades e que estão longe ou que estão fora do país. Mande uma mensagem para que o seu pai, para que a sua mãe fiquem alegres, fiquem como água fria para uma alma cansada, para que eles fiquem bem ao saber que você está bem.
26. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Se você é justo e você cai na conversa de quem faz coisa errada, você vai ser como a fonte turva, como uma água que deveria estar limpa, que era limpa, mas que agora ficou contaminada e ficou suja. Quando você vê uma fonte turva, quando você vê um manancial sujo e corrupto, você não bebe daquela água. Você olha e fala: essa água não presta. Se você é justo e você tropeça no conselho do ímpio, você vai ser da mesma forma considerado alguém que era o cristão, mas que agora não é mais digno de consideração e de respeito como tal, porque você caiu diante do ímpio. O versículo 26 fala para você cuidar. Paulo escreveu: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que você não caia no conselho dos maus. Seja você uma coluna e uma torre forte que mantenha a sua água limpa, para que você seja exemplo, para que outros sigam a Deus. 27. Comer muito mel não é bom. Assim, a investigação da própria glória não é glória. Então, o versículo 27 está dizendo que, mais uma vez, comer em excesso é ruim. Da mesma forma, a pessoa que fica contando, eu fiz isso, a investigação da própria glória não é glória. A pessoa que se autoelogia, que se vale dos títulos recebidos para dizer que é alguma coisa. A investigação da própria glória não é glória. Se for para você receber o elogio de alguém, que seja da boca de outra pessoa, mas que não seja de você mesmo. O autoelogio é uma atitude perigosa. O autoelogio mostra que você está ficando arrogante, soberbo. Então, quando você fica arrogante e soberbo, isso não é motivo de glória, é motivo de desonra. Pessoas orgulhosas e arrogantes são pessoas que desprezam o próximo e consideram que só elas têm valor e que as outras pessoas têm menos valor. Então isso não é glória. Versículo 28. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Versículo 28 fala que você precisa ter domínio próprio. E de fato, domínio próprio para não comer em excesso, domínio próprio para não realizar autoelogios, considerando que é maior do que os outros, domínio próprio em relação a vencer a falta de perdão e ajudar e dar de comer e dar de beber ao inimigo. Você precisa ter domínio próprio para que você não queira investigar todas as coisas, como o versículo 3 fala, que existem coisas que nós não conseguimos descobrir. E você precisa ter muito domínio próprio para vencer a preguiça, a procrastinação, para arrancar da prata as escórias e para tirar os falsos amigos e buscar novas amizades para o seu bem. Que essa meditação de Provérbios 25 sirva como um parâmetro para que você tenha uma vida nova no ano que está chegando. Que você tome esses conselhos e essas recomendações e reveja o que precisa ser arrancado, o que é a escória da sua vida e as amizades que precisam ser arrancadas para que você siga no caminho certo, para que você tenha a sua fonte limpa e não uma fonte turva, que você não caia diante do ímpio e que você tenha domínio próprio e paciência para receber o que tem para receber e que você receba Jesus, você que não recebeu, como Salvador e Senhor da sua vida. Ele morreu por nós na cruz e foi por isso que ele veio. Ele não foi apenas um homem que veio e morreu à toa. Ele morreu sem ter pecados para ser o nosso Salvador. Nós precisamos da salvação em Cristo. Aceite Ele como Salvador, aceite a salvação em Cristo. Você precisa de Cristo para chegar até Deus. E receba-o como Senhor da sua vida. Medite na palavra, comece o novo ano, termine esse ano
colocando os próximos dias, 26 até o dia 31, até na virada, falando com Deus. Mude. E se você caiu algum momento e sua fonte ficou turva, é tempo de limpar as águas da sua vida. Deixe o Espírito Santo mudar a sua vida para que você seja novamente alimentado por Deus e fortalecido no Espírito Santo.